Muito boa tarde, pessoal, no programa No Salto, Negócios, Empreendedorismo, Política, Economia. Hoje uma tarde muito especial porque eu tenho aqui o meu amigo jornalista renomado, Paulo Schiff. Eu pedi reforço para vir entrevistar a nossa convidada, Ana Angélica Alabarce. Olha, a Ana tem um currículo tão extenso que eu vou até colar. A Ana é uma arquiteta, urbanista, analista ambiental, agente ambiental, mais de 40 anos atuando no serviço público. Ela aposentou-se pelo IBAMA, foi a nossa dama que carregou a tocha olímpica, não é isso, Ana? Carregou, prestigiou aí a nossa cidade, carregando a tocha olímpica, trabalhou na Amazônia, conhece profundamente as nossas mazelas ambientais da região e conhece profundamente as mazelas ambientais do Brasil. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Paulo, pelo convite, por ter aceito o convite de participar. Muito bem-vinda. E aqui nós estamos para ouvir, para aprender. Você estava falando há pouco da sua viagem, do encontro com os generais, uma consultoria. Então, sempre passando a sua experiência de maneira a dar boas contribuições para que as autoridades não façam bobagem com as questões ambientais, não é isso, Ana? Sempre tem que eu sair do IBAMA porque eu achei que era um momento de estar mais próxima da sociedade. Benefícios à sociedade de maior proximidade, e a parceria ela é única, não existe algo que seja realizado sem as parcerias das diversas autoridades, cada uma em seu quadrado, numa somatória que é fundamental, objetivado na melhoria do meio ambiente, que hoje nós sabemos que é o assunto que está no mundo inteiro. Hoje, uma empresa, seja quem for, que não caminhe com o meio ambiente, ela não consegue sair do seu passo. Então, o meio ambiente é importante. Esse trabalho que eu desenvolvia por 40 anos, 34 no IBAMA, é um trabalho que foi com muita dedicação e se aprofundando em todas as áreas. Tanto fui coordenadora de operações na Amazônia, onde eu posso, quando eu escuto falar de Amazônia, eu sei o que é aquilo, eu sei o que acontece lá e sei também dar a minha contribuição para a melhoria. Como também aqui na nossa região, no nosso estado, o nosso porto, o maior porto do hemisfério sul. Nós temos que ter um cuidado muito grande junto com as autoridades e principalmente porque se fala muito em Amazônia Verde. Onde fica a Amazônia Azul? Que é justamente nós estamos aqui com uma porta para a Amazônia Azul, onde as autoridades cumprem com a sua parte, como a Marinha, na parte de a navegação, a parte de salvaguarda da vida da tripulação, né, de um navio, toda a parte de segurança, né? E também tem um lado de olhar para o meio ambiente, mas o IBAMA, como órgão federal, ele fica mais aprofundado, principalmente por ser o órgão licenciador do porto. O Exército, com o transporte e a movimentação de produtos perigosos que entram, que é a anuência do Exército, os produtos perigosos controlados e explosivos, que é de uma grande importância para a sociedade municipal, para todas as cidades em volta, em torno que tem que haver essa segurança, porque quando se fala em porto-cidade, muitos perguntam o que é o porto-cidade. Porto-cidade é um leque, é muito abrangente, ele é complexo, porque lida de todas as formas aonde o objetivo principal é a sociedade. Ana, depois dessa atividade toda na área ambiental, a sustentabilidade é uma das grandes preocupações do mundo atual. Governança, sociedade e sustentabilidade, né? O trio ESG.
E você tem uma visão otimista do nosso futuro ou a sua visão é pessimista em relação ao Brasil, em relação ao mundo, nesse campo da sustentabilidade? Olha, eu citei num evento muito grande que houve, onde o ESG estava apresentando, e eu citei uma coisa que, para muitos, lembram, quando Pelé falou, cuide das suas crianças. E eu falo na sustentabilidade, na parte ambiental no todo, porque o homem faz parte do meio ambiente. Quando você fala meio ambiente e homem, não existe. O meio ambiente, ele tem o homem inserido nele. Então, quando você fala, cuide das suas crianças, vamos cuidar das nossas crianças, é a educação que deve começar já nas escolas. Como há projetos em Santos, que é pioneiro, de as escolas estarem desenvolvendo trabalhos ambientais, porque muita gente não entende a importância, o porquê de se tomar conta de certos pontos. Nós técnicos que temos conhecimento é fácil, mas muita gente não entende e às vezes a linguagem de um técnico ele não atinge a sociedade. Você fala, ela não vai entender o certo, o que é aquilo. Então temos que até passar com uma linguagem mais simples para toda a sociedade entender a importância do meio ambiente em tudo e principalmente nossa área, que é uma área em plena expansão. Desde que eu me conheço por gente, o Porto de Santos ele está sempre crescendo e cada vez mais. Então, nós temos que tomar muito cuidado e já pensar na base para essa sustentabilidade que é muito correta. Ana, a impressão que, sim, a sociedade talvez tenha uma visão dos técnicos ambientalistas, uma visão deles serem, assim, âncora do desenvolvimento, vamos dizer assim. Não acho que nós temos que desmatar, não acho. Acho que a gente tem o nível de tecnologia e de desenvolvimento hoje, já várias vezes comentamos no Jornal do Paulo sobre a nossa agricultura, que nós aumentamos a produtividade e sem aumentar a área plantada. Então, através da tecnologia, a gente consegue fomentar desenvolvimento e emprego e renda. Agora, vamos falar especificamente da nossa região. Temos um porto muito pujante, uma cidade rica. O PIB de Santos é um PIB, uma cidade rica, economicamente rica. E temos regiões da cidade extremamente pobres. Como que nós podemos ter os agentes do meio ambiente, lógico, eles estão ali para fiscalizar cargas perigosas, ninguém quer explodir um navio, como aconteceu em Beirute, uma tragédia como essa. Só que a gente tem ao lado palafitas, que também são uma tragédia para o meio ambiente, porque ali você não tem saneamento básico, é uma tragédia humana e uma tragédia ambiental. Como os técnicos do governo podem apertar aquele botão e fazer com que as autoridades tenham, como eu posso dizer, elas possam ser cobradas, obrigatoriedade por essas questões nas favelas, nas comunidades, sem nenhum tipo de tratamento de esgoto, de saneamento básico. O que pode ser feito? Então, a partir do momento que existe a responsabilidade federal, a responsabilidade estadual e municipal. Quando o município não está agindo, o Estado tem por obrigação agir. Se o Estado não está agindo, vai vir a federal e atuar em cima do que esteja ocorrendo. Então, isso geralmente são através de operações. Existem os licenciamentos. Até tantas tonelagens são os licenciamentos dos terminais com cargas anuais de tanto, de X. Até tantas toneladas abaixo é o Estado. E o município ele tem que estar sempre acompanhando, sempre andando junto. Então, existem condicionantes muito fortes, muito pesadas. E aí o que acontece? Sempre quem leva a culpa é o meio ambiente. Eu agora, olha, estou falando já,
Eu vou ser sempre IBAMA, eu sou IBAMA não ativa, veterana. Mas vai já desligada do Isso. Então, eu vou dizer... Então, o que acontece? Essas condicionantes têm que ser cumpridas. Aí, quando você faz as revisões anuais ou seja, de 2 anos, bianual, mas é anual, de um processo todo de licenciamento, então aquilo lá é visto o que foi atendido e o que não é. E muitas vezes, eu lembro que teve um licenciamento aqui no Porto, que a pessoa que estava redigindo colocou que tinha que tomar muito cuidado com as antas que existiam no Porto. Então, nós falamos, bom, que anta ele quer? Que anta aí, porque daí anta a gente muito, sabe hein? que não tem anta. A quantidade... Então, muita quantidade de anta, hein? Não definia que tipo de anta. Que tipo de anta. Então, você percebe o nível, então, tem que ser pensado, muito revisto. Então, cada vez que existe a revisão, você não atendeu, volta. Então, não é culpa do meio ambiente, às vezes, a maioria das vezes, é de quem está fazendo e não está fazendo de atendendo aquelas necessidades. Porque, olha, agora na minha gestão, eu criei a Operação Relíqua, que ela foi apresentada no dia 14 de dezembro de 21 na ONU. Ela foi apresentada como destaque, que é a operação que eu olhei quando aconteceu a explosão em Beirute. Eu falei assim, quanto que passa de nitrato de amônia aqui no Brasil? 2 milhões de toneladas. Meu Deus. Quanto passa aqui em Santos? 800 mil anos de toneladas. E era no caso do Saboá, né? Então, aí você fala assim, você conhece o Porto? Ah, conheço. Você conhece que terminais? Ah, eu conheço tal terminal, tal. Não, você não conhece todos. E eu comecei a questionar isso e convidei, como o Exército é o principal carro-chefe de produtos controlados, o nitrato de amônio, a exemplo, então eu idealizei a Operação Relíqua para nós varrermos em 3 semanas todos os terminais do Porto para conhecer e dizer para a população, estamos seguros. Se não estivéssemos, exigências. O Exército foi e fez várias exigências. Paulo, você acha que nós estamos seguros? Eu acho que sim. Eu já tinha conversado uma vez com a Ana Angélica sobre esse assunto, exatamente nessa época, e a gente discutiu os cuidados que eram tomados em relação a esse produto, era o nitrato, né? Isso. Que era no Saboá e depois mudou para um outro terminal do Porto. Agora, o IBAMA, ele não é o responsável pela liberação, pelo licenciamento, o licenciamento mais polêmico que houve aqui na Baixada nos últimos anos, que é o da cava subaquática. Não. Então, ali é CETESB, não é? É CETESB. Agora eu posso dizer, eu não concordo naquele local. Está seguro? Está. Mas e se amanhã, com esses navios grandes, 3, 4, 7... Onde estão localizados, Ana? Onde eles na fizeram? entrada da Piaçaguera, ali do canal de Piaçaguera. O terminal... Passou a BTP, a Transpetro... E tem... Piaçaguera, então, é ali em Cubatão. Em Santos, na divisa com Cubatão. Isso. Então, ali, vamos dizer, se há necessidades de giro de navios, eu fico sempre, a gente tem que ter uma visão futura. Ali passa navio, ali? Passa, vai para o Porque VLI. ele é bem perto da margem, passa navio para o VLI. Mas passa. E navio, ele não tem freio e nem direção. Então, vai dizer que vai acontecer algum acidente? Não, a praticagem, ela é excelência. A Marinha, ela está sempre atenta, o Porto cobra. Então, tem as autoridades que trabalham em conjunto, que estão sempre atentas. Mas são coisas que têm que ser pensado. Poderia ter sido feito em terra? Poderia. Agora, aquela cava, o aspecto interessante da discussão da cava
é que o material contaminado ele está melhor ali do que no fundo do estuário. Sim. Disso não tem nenhuma dúvida, né? Sim, com certeza. Então tem os seus prós e os seus Eu contras. vou interromper essa conversa um minutinho, é só o tempo de você tomar uma aguinha, a gente já retoma falando da cava, falando dos desafios do Porto, falando aqui com a Ana Angélica, com o Paulo, nesse bate-papo muito interessante. Toma uma aguinha e já volto.